pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de férias do cursinho. Eu começo o dia me arrumando e depois eu bebo água, né? Tenho uma meta de água. Olho o meu cronograma pra ver o que eu preciso estudar e hoje, como era terça-feira, o cronograma era Química e História. Então, já comecei por Química mesmo, porque eu gosto sempre de começar com o mais difícil. Eu ia estudar elementos radioativos, mas lembrei que já tinha esse conteúdo bem consolidado, então comecei a revisar NOx, que é algo que eu acho que vale a pena revisar antes do Enem, porque eu não tinha tanta confiança nesse conteúdo. E o aplicativo que eu uso para estudar é o Repertório Enem, já fazem alguns anos, e eu uso ele gratuito mesmo e gosto muito. Aí eu já estava fazendo as anotações das aulas. Ao longo do vídeo, vocês vão perceber que eu tenho um método diferente para cada área do conhecimento. Por exemplo, Química é ciência da natureza, então, por o conteúdo ser um pouco mais denso, eu gosto de ir pausando a aula e fazendo anotações, e ver também todas as videoaulas. Já com História, que é de humanas e eu tenho um pouco mais de facilidade, vocês vão ver que eu estudo um pouquinho diferente. Como vocês podem perceber, essas foram as minhas anotações. A minha letra não é nada bonita, então não esperem muito. E olhando agora esse take, eu percebi o quanto que eu escrevo estranho. Olha como eu pego na caneta, gente. Enquanto vocês observam fazendo mais algumas anotações, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem e comentarem aqui no vídeo também. Podem fazer perguntas, dizer de onde vocês são, que eu vou estar respondendo todo mundo assim que possível. Nessa parte, após revisar todas as regras do NOx, eu também estava revendo no caso, os conceitos de oxirredução e oxidação. Além disso, algo que eu sempre estou fazendo é exercícios, tanto pós quanto pré-aula e também para revisão. Querendo ou não, as provas de Enem e outros vestibulares são questões, então gosto sempre de estar fazendo. E eu não fiz apenas de NOx, mas de assuntos variados, da química básica até a avançada. Nessa parte aí, eu percebi que o meu lápis estava bem ruim, então eu fui tentar apontar e o apontador simplesmente desencaixou. E esse foi o tempo mais longo que eu já levei para apontar um lápis na minha vida. Eu também gostaria que vocês deixassem algumas sugestões de vídeo, se vocês estão gostando, o que eu poderia mudar, afinal de contas ainda estou aprendendo, então deixem aí nos comentários. Nessa hora que eu tava fazendo o exercício, eu percebi que logo ali embaixo tinha um gabarito, mas eu não vi as respostas, só vi a palavra gabarito. Então eu fechei o olho, peguei o mouse e coloquei em cima pra não ter risco de colar sem querer. Outra dica que eu dou pra vocês é de não fazer apenas questões de múltipla escolha, mas também questões discursivas, porque por a gente precisar elaborar a resposta, nos força a pensar um pouco mais e não apenas deduzir qual alternativa nós achamos mais corretas, sendo um tipo de estudo ativo.
Depois de escolher o que eu ia iniciar estudando em história, eu finalmente fiz uma pausa pro café da manhã e na verdade não foi uma pausa porque eu comi enquanto eu estudava. E hoje eu estudei a pré-história do Brasil e também o Brasil colonial e um pouquinho do Brasil República. E é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Eu já gosto muito de história e história do Brasil, principalmente a colonial, é uma das que eu mais gosto. Tô até fazendo um coraçãozinho aí para demonstrar isso. Vocês lembram que mais no início do vídeo eu falei que o método se diferenciava um pouco em cada área do conhecimento? Pois é, em história eu não vejo as videoaulas quase nunca, só vi essa, porque era um assunto novo, mas na maioria das vezes eu não faço isso. Eu priorizo exercícios e uso flashcards. Um método de estudo ativo que eu uso é explicar a matéria para mim mesma enquanto gravo áudios dessa explicação para que eu possa usar em futuras revisões. Eu gosto de organizar esses áudios com dia e assunto que eu tô falando do meu próprio contato no WhatsApp mesmo. É prático e fácil de fazer. Mas se vocês tiverem a oportunidade de explicar para alguém, como o pai, a mãe, ou alguém que esteja disposto a aprender sobre, também é bem legal, porque essa pessoa pode te devolver perguntas. Mas se você quiser, também dá para fazer isso com o chat GPT. E o último conteúdo que eu estudei nessa manhã foi a história da África, revisando alguma coisa que eu já tinha aprendido no cursinho, que eu acho muito importante estudar, porque tem uma probabilidade bem grande de cair. Eu resolvi mostrar aqui para vocês também uma atividade que não faz parte do Enem ou da preparação para essa prova ou para outro vestibular, mas que faz parte da minha rotina da manhã, que é estudar um pouco de música. E eu tenho esse teclado aí, eu tava praticando, fiz alguns exercícios e foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo.